Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco através do canal 126 ou canal 50 da Sky, ou também aqueles irmãos que nos veem pelo YouTube. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto sobre o momento da doutrina, falando ainda sobre o sangue de Jesus, que é um dos nossos assuntos, logo depois da vinheta. Meus irmãos, nós temos falado nesses últimos eventos, mostrando a eficácia, a importância do entendimento da igreja sobre o clamor pelo sangue de Jesus. E nós falamos durante todo esse tempo que o clamor pelo sangue de Jesus é um segredo, é um mistério, e que a igreja tem vivido essa experiência desde os seus primeiros dias, porque a doutrina da igreja vem desde o primeiro século. As experiências da igreja no seu início, como está descrito no livro de Atos, nas cartas apostólicas, e também a experiência que continuou durante todo esse período até os nossos dias. Da vez passada eu conversei com os irmãos e toquei num assunto que eu chamo a atenção dos irmãos novamente para meditarmos nisso. Por quê? Todas as pessoas, não há aqui uma crítica, aqui uma confirmação, não é? Porque todas aquelas pessoas que tiveram no nosso meio, tiveram uma experiência com o Senhor no nosso meio e que de repente saem por algum motivo, elas começam de uma forma assim muito contundente se levantar contra o clamor pelo sangue de Jesus e, consequentemente, a palavra viva. Por que isso? Por que isso acontece? Nós temos que entender que a palavra, ela contém um projeto. E o projeto que está na palavra é um projeto eterno, é um projeto que não está ligado à razão do homem, é um projeto que vem da eternidade e que por isso você só o alcança pela operação do Espírito Santo. E é um projeto que sofre as oposições desde o início, porque faz parte disso, isso faz parte. Então, profeticamente, quando a Bíblia fala sobre o clamor pelo sangue de Jesus, ela fala de uma experiência que vem desde o início, como nós falamos nos eventos anteriores. E conclui, nós vamos ver a conclusão disso no Velho Testamento, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, quando todo o processo se fecha no cumprimento profético, na citação profética no livro de Apocalipse, quando diz, eles venceram. E a colocação que é feita no livro de Apocalipse sobre todo o desfecho do projeto da obra redentora, diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O que é a palavra do testemunho? A palavra do testemunho, testemunho de quem? De Jesus, claro, toda a palavra fala de Jesus. Desde o Velho até o Novo Testamento, é testemunho porque é o testemunho de Jesus, o sangue do Cordeiro e o testemunho, o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho
Porque a palavra do testemunho é toda a Bíblia. No Velho Testamento, Jesus está presente na forma profética. No Novo Testamento, Jesus está presente já na forma revelada. E todo esse envolvimento do projeto é feito pelo sangue, porque o sangue aí fala da operação do Espírito Santo. Então, quando entra a dificuldade na vida do crente, quando ele perde essa bênção, a ação que se faz ali na vida dessas pessoas, por uma oposição do adversário, é exatamente contra o sangue e a palavra. Por quê? Porque a forma onde profeticamente você tira do crente toda a capacidade de vencer. Porque lá no livro de Apocalipse, eles venceram. De que forma? Está claro no livro, está claro na citação profética. Eles venceram pelo sangue e pela palavra. E é por isso que nos nossos eventos nós falamos, inicialmente, nós falamos sobre corpo. Foi uma experiência nossa como igreja, falamos sobre a palavra e estamos falando sobre o sangue. É como dissemos nos eventos anteriores, esse tripé que forma a base doutrinária da igreja, não da nossa igreja, a Igreja Cristã Maranata, não, mas da igreja fiel, verdadeira. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de povo, nós estamos falando daqueles que foram batizados com o Espírito Santo, que têm experiência com os dons espirituais, que estão dentro daquilo que está colocado no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, repetindo aquilo que nós falamos lá na live do 31, da vigília de 31 para 1º, quando nós dissemos, quando o livro de Apocalipse diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele não está falando de todas as denominações, porque igreja não é denominação, igreja é povo. Mas ali o livro de Apocalipse está falando sobre as igrejas, sobre as 7 igrejas, ou seja, as igrejas em cada tempo histórico e profético que ela existiu. A igreja de Éfeso no 1º século, depois a segunda que foi a igreja de Esmirna, a igreja das provas, a terceira de Pérgamo, depois de Pérgamo veio a igreja de Tiatira, mais longa, depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia nos nossos dias. Então a igreja, ela vence, ela tem todo o objetivo dela nessa hora é exatamente isso. É por isso que ela vive essa experiência do clamor pelo sangue de Jesus. Então, quando a pessoa perde essa experiência, a primeira coisa que acontece é esse levante contra o sangue e contra a palavra. Por isso se levantam às vezes de forma violenta até. Não contra as pessoas, porque a profecia não é nossa e a profecia não é de particular interpretação, não é pela vontade de alguém humana ou por uma citação denominacional, não. A profecia, ela está contida na palavra e ela se revela a nós pela operação do Espírito Santo. Então, por que nós vencemos pelo sangue? Porque a salvação, ela é dinâmica. A salvação, como já foi dito em várias oportunidades, a salvação tem 2 pontos importantes. Ela tem o ato, quando a pessoa tem a experiência com o Senhor, o momento daquela experiência com o Senhor, e tem o processo, porque é todo aquele caminhar dele, é todo o seu andar pelo caminho. Não é só conhecer o caminho, ele conheceu, viu o caminho, começou a andar, mas tem que caminhar pelo caminho. Nesse processo de salvação, o sangue de Jesus
é importante porque é em santificação. E quem é que faz essa santificação? É o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quando você clama pelo sangue de Jesus, você está pedindo o que? Está clamando pela operação do Espírito Santo. E o que acontece? O que acontece? Quando você olha no livro de Atos, você vê a dinâmica da igreja. O que era a dinâmica da igreja? Uma igreja batizada com o Espírito Santo e uma igreja com dons espirituais. O que isso fazia na vida da igreja? Havia uma ação do Espírito Santo na vida da igreja, onde o Espírito, ele era o responsável por todas as coisas, porque o governo era dele. Quando você pega, por exemplo, no capítulo 15 do livro de Atos, o que acontece no capítulo 15 do livro de Atos? Haviam ideias divergentes, porque havia um grupo na igreja em Jerusalém que pensava diferente do que aqueles que estavam reunidos lá em Antioquia. Aqueles que estavam envolvidos com a igreja que era já dos gentios, onde Paulo e Lucas, por exemplo, os dois principais personagens lá. E a igreja em Jerusalém, onde o principal personagem, dentre tantos, era Pedro. Mas Pedro estava envolvido com o quê? Com as ideias que tinham surgido em Jerusalém sobre a mistura da doutrina, podemos assim dizer, a contaminação da doutrina pela religião tradicional do judeu, pelos costumes, ou seja, pela razão. E foi necessário o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, para mostrar, pela operação do Espírito Santo, o que era a igreja. Ali o Espírito Santo operou. E operou o quê? Preservando a doutrina. Então, o Espírito Santo operou ali no primeiro século. O Espírito Santo continua operando em todos os séculos, em todas as igrejas, e chega aos nossos dias. E é por isso que o livro de Apocalipse diz assim, eles venceram. Aqueles que passaram, que foram fiéis, aqueles que venceram, mesmo aqueles lá nas arenas, os outros durante todo o período da igreja, e chega nos nossos dias também. Por quê? Porque nos nossos dias a luta continua. E a luta é para quê? É para destruir a fé. Quando nós olhamos a carta de Judas, nós vamos ver que a exortação ali do Espírito Santo, a igreja dos últimos dias era batalhar pela fé. E o que é fé? Fé racional? Não. A fé, ela está ligada à operação do Espírito Santo. Se ela está ligada à operação do Espírito Santo, ela está ligada ao clamor pelo sangue de Jesus. Porque nós temos que vencer pela fé. Então, nós somos salvos pela fé? Sim, mas é a graça. O que é a graça? A graça no Novo Testamento, no texto original, é caris, que significa Espírito Santo. E davam testemunho com muito poder acerca da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aí era Espírito Santo. O que era o Espírito Santo? Quando você clama pelo Espírito Santo, você está clamando por graça. Quando você clama pelo sangue de Jesus, você está clamando pelo Espírito Santo. É graça. Então nós vencemos dessa forma. E é por isso que nós somos alimentados pela palavra, como está na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Mas alimentados pela palavra viva. Mas quem é responsável pela palavra viva? O Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo opera? É por isso que há necessidade do intenso, do constante clamor pelo sangue de Jesus. E por isso, voltando ao texto, e eles venceram pelo sangue e pela palavra. Então, meus irmãos, a igreja nos nossos dias, ela precisa entender de maneira muito profunda a experiência do clamor pelo sangue de Jesus. É por isso que nós
O clamor faz parte da nossa vida, faz parte do nosso início do culto, como nós falamos no evento anterior. Faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós estamos no corre-corre das nossas atividades, quando nós clamamos em todos os momentos da nossa vida, porque nós estamos sempre pedindo a operação do Espírito Santo. E vejam, para reforçar a necessidade desse clamor constante, e não precisa ir muito longe. O que Jesus fez conosco? O que o sacrifício de Jesus nos tornou? Sacerdotes. E o que o sacerdote fazia quando ele se apresentava diante do altar? O que ele precisava? Ele precisava de quê? Do sangue. Então nós, quando Jesus morreu, em que o véu se rasgou, o que ele fez? Com o seu sangue, ele nos garantiu o quê? Entrar no lugar santo. E por isso, nós entramos com ousadia no lugar santo pelo sangue. Então nós vencemos as nossas batalhas todos os dias através do sangue de Jesus, através da operação do sangue de Jesus. Isso é o que está lá no livro de Apocalipse. Eles venceram. Então, é um ato contínuo na nossa vida. Fomos salvos, o ato de salvação se fez em nós, mas nós continuamos nessa caminhada e o sangue de Jesus, como diz lá o apóstolo João, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Estamos vencendo. Então a salvação é isso, é o vencer das nossas lutas, das nossas dificuldades, por essa operação gloriosa do Espírito Santo. Porque nós dependemos disso. Dependemos dessa operação no nosso meio. Quando o Espírito Santo operou na igreja primitiva, no evento do Pentecoste, e nós falamos muito hoje, o grande problema, o perigo que nós corremos hoje é de sermos pentecostais, mas totalmente longe do Pentecostes. O que significa isso? Aparece uma frase que nós temos falado nos seminários, pentecostais longe do Pentecoste. Claro, nós somos pentecostais e começamos a dizer uma coisa que não está no que aconteceu no Pentecoste. O que aconteceu no Pentecoste? A igreja teve uma mensagem, a igreja conheceu o mistério. Qual era o mistério? Qual foi o grande mistério da igreja primitiva? Ela pregou que Jesus estava vivo e todos viram Jesus morrer na cruz e ser sepultado. Mas como aquele povo todo foi convencido? Pela operação do Espírito Santo. Como é que nós vivemos hoje com uma mensagem que nós estamos dentro de um tempo que é o tempo da última igreja e somos o resultado da igreja, não é? Que está vivendo nesse processo. Filadélfia é a igreja antes de Laodiceia, mas nós ouvimos o conselho. Qual foi o conselho? Eu estou à porta e bato, né? Abrimos e ele entrou para uma festa conosco. Essa operação é do Espírito Santo. Então nós dependemos do sangue de Jesus. Então por isso, usando o texto que está escrito no livro de Apocalipse, eles venceram. Então nós estamos vencendo. De que forma? Pelo sangue. Então isso é um ato contínuo, porque a igreja é corpo, mas o corpo só é vivo se o sangue estiver circulando nesse corpo, se o sangue estiver se movimentando nesse corpo. Nós somos parte da igreja, mas o Espírito Santo continua operando nesse corpo, porque dessa forma Cristo é cabeça. Então estamos vencendo pelo sangue. Então, voltando ao nosso início, aquilo que nós estávamos abordando no começo, por que as pessoas, quando saem, a primeira abordagem é contra o sangue e a palavra? Porque a profecia, meus queridos irmãos, a profecia no livro de Apocalipse diz: eles venceram pelo sangue e pela palavra.
O adversário não quer isso. Por quê? Porque ele sabe que essa é a profecia da igreja vitoriosa, da igreja verdadeira. A igreja fiel e verdadeira, ela vencerá. Isso é profético. Ela está vencendo e ela vai vencer. Ela vai ser arrebatada. E a vitória está exatamente nisso. É o sangue, é a operação do sangue, é a operação do Espírito, é a palavra que alimenta, preparando a igreja para o toque da última trombeta. Então, quando alguém tentar contrapor a você, meu irmão, por que você clama pelo sangue de Jesus? Por que você abre a palavra no clamor e a palavra te fala? Quando alguém te perguntar isso, diga, porque eu estou vencendo. E a forma de vencer é essa. Eu não tenho outra forma de vencer, porque você é homem, você é racional, você é razão, mas a revelação é que nos fortalece. E a carta de Judas diz que nós somos conservados por Jesus Cristo. O que é conservados por Jesus Cristo? É pelo seu sangue. É pelo sangue que ainda testifica aqui. João diz que o sangue ainda testifica aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está aqui. E quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos clamando pelo seu Espírito. E eles venceram pelo sangue. Nós estamos vencendo pelo sangue. E dessa forma a palavra é viva e nos alimenta dentro desse corpo vivo que é a igreja verdadeira, é a igreja que vai ser arrebatada. Jesus não vem buscar uma pessoa isoladamente, não, Jesus vem buscar um corpo, que é a sua igreja, que é a sua noiva. E quem é que prepara tudo isso? O que é que diz o livro de Apocalipse? O Espírito e a esposa dizem vem. Repito, quando nós falamos do sangue de Jesus, nós não estamos falando de elementos biológicos, já falamos isso muitas vezes. Nós não estamos falando nas hemácias, nos glóbulos brancos, nas plaquetas, nós estamos falando do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que trabalha no nosso meio, que opera no nosso meio, nos preparando para esse momento que estamos vivendo, que antecede a segunda vinda de Jesus. Então, meus irmãos, repetindo, aqueles que um dia tiveram conosco e saíram e se levantaram contra o sangue e a palavra, eles se levantaram porque eles não venceram e eles não vão vencer, porque a única chance já está definida profeticamente. Eles venceram pelo sangue e pela palavra. Vamos vencer. Estamos vencendo e vamos vencer pelo sangue e a palavra. E por isso nós clamamos pelo sangue de Jesus. Nós vamos concluir no próximo episódio sobre o sangue, mostrando a necessidade da igreja nessa hora, como corpo, como vida, em todos os segmentos da sua participação, para esse momento importante que antecede a segunda vinda de Jesus, a necessidade a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Nós vamos batalhar pela fé que foi dada aos santos pelo sangue. E é isso que nós vamos falar no próximo evento. A paz do Senhor a todos.